Nós vamos conversar hoje com a artista plástica, que é especialista na produção de bebê reborn. É a Alessandra Nacum. Ela é mais conhecida como Ale Reborn. Na verdade, ela é uma artista plástica, tá? Que há 27 anos ela vem trabalhando com bebê reborn. Na verdade, ela é gaúcha, mas ela mora no Rio de Janeiro e ela se especializou na produção desses bebês. E antes mesmo de virar essa tendência, para ela, a arte realista, na verdade, envolvia de uma certa forma inclusão e responsabilidade. Além de tudo também, profissionalismo, né, gente? A gente sabe que nos filmes, a gente sabe que nas novelas, independente do que as pessoas estão querendo transformar esse bebê reborn, a gente sabe que dentro da própria fisioterapia, nas enfermagens, enfim, em algumas situações, ou até mesmo para as crianças, já existia alguns bebês no passado e, obviamente, essa produção de um bebê reborn mais realista, na verdade, não foi de agora. Veja que ela tem 27 anos, né, dentro dessa área. E é gaúcha, maravilhosa, aceitou o nosso convite de conversar com a gente. É uma artista plástica que mora no Rio de Janeiro e vai falar com a gente agora via Zoom. Porque a gente precisa entender melhor sobre essa arte, que na verdade também chega nas novelas, né? Você não vai colocar um bebê para determinadas situações ali. Então você tem que ter um bebê bem mais próximo da realidade para participar até de algumas cenas. Acredito que no exterior, em todo lugar, onde tem filme aqui no Brasil, esses bebês são necessários. Bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vanusa, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e eu espero poder contribuir aí nesse meio que a gente está vivendo hoje, de tanta fake news, de tanta coisa assim que bagunça o mercado todo às vezes. É verdade, porque nós estamos também falando de mercado. Se a gente fala de 10 anos, se a gente fala de 27 anos, muitas informações desencontradas, mas quando você chega numa artista plástica que fala pra gente que dentro da área ela está há 27 anos trabalhando e que ela hoje vem nos trazer mais informações de que o mundo do bebê reborn não é esse mundo só da mentalidade das pessoas de quererem transformar um trabalho, de quererem transformar uma arte que está dentro do mercado, não é de hoje, numa situação que muitas vezes está na mente da pessoa, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Essa viagem toda, né? Na verdade, só para esclarecer, eu sou artista plástica há 27 anos e com bebê reborn especificamente eu trabalho há quase uma década, que é bastante tempo, mas eu também tenho contato com colegas que trabalham há mais tempo no vinil. Eu sou especialista em silicone, nesses bebês que dá para dar banho, que mamam, que fazem xixi, e que são agora muito requisitados também realmente para séries, né? Eu já fiz bebês para Netflix, para séries que foram para Netflix, para Amazon Prime Video. Então são bebezinhos que eles têm assim um campo de trabalho muito maior. A nossa arte ela remonta lá da Segunda Guerra Mundial, quando as mães pegavam bonequinhas e restauravam, remontavam, ou seja, renasciam. Por isso o reborn, para dar para as filhinhas no momento assim de tanta dor. A arte mesmo, como escultura, como fazer bebês em vinil, em silicone, ela veio depois, lá por 1990, quando as artistas começaram a modelar bebês e fazer em vinil. Então aí surgiu o newborn, que é o recém-nascido, que a gente compra um kit sem pintura, pinta, faz veinhas, faz todo o realismo, e a gente diz assim que é nascer o bebezinho, né? E no silicone é a mesma coisa, só que todo o trabalho depende de uma escultura, nasce do trabalho de uma escultora. Eu faço escultura, eu faço forma, o derrame, a correção, a pintura e o implante para criar todo esse bebê. E nosso maior problema antes desse monte de fake news, porque a maior parte desses vídeos, hoje em dia, é para ganhar like, para ganhar views, para ganhar dinheiro no final das contas, né? Mas antigamente antigamente não, antes das fake news, esses vídeos eram direcionados para divulgar o trabalho, para o marketing da artista, porque muitas crianças gostam de ver esses videozinhos assim de rotininha, de dia a dia, como se fosse uma criancinha de verdade.
mas 99% das pessoas sabem que não é um bebê, que é uma boneca. Mas como isso deu um boom, o povo está aproveitando a onda, né? Então, assim, todo mundo pegou um lado como se as pessoas fossem malucas e estão divulgando isso, e isso prejudica muito. Então, antes, nossa preocupação era com a pirataria, que pegavam esculturas e de artistas, faziam cópia, saíam vendendo. Agora, a nossa preocupação é de que as pessoas não pensem que a gente tem algum problema mental, né? As que fazem os bebês e as pessoas também que adquirem esses bebezinhos. Nossa, eu acho tão importante a tua fala. Vejam só, 27 anos como artista plástica. Você começou o seu trabalho fazendo o quê dentro da arte? Eu fazia esculturas, mas como eu morava no Rio Grande do Sul na época, eu fazia esculturas de gaúchos. Então, assim, participava de exposições, fazia trabalhos nessa área. Logo, em função da questão financeira, como eu morava numa cidadezinha do interior, em 95, ou seja, não tinha essa internet, não tinha essa divulgação toda, eu encontrei uma dificuldade muito grande na arte para sobreviver da arte. Acho que deu uma travazinha, né? Então, assim, o que eu fiz? Fui fazer outra faculdade de arquitetura, mas no contas eu vi que a minha vocação, o meu talento realmente era para trabalho manual. Até quero mostrar aqui, vizinha, ó, eu trabalho desde miniaturas de 7 centímetros até recém-nascidos. Ai, que fofo. Ó, só para você ter uma ideia, faz parte da minha história. Eu tive tanto a fofolete, como tive também bebês assim, na minha infância. Eu tive. E tive, né, as fofoletezinhas que vinham fofolete. muito linda. E eu tive bebês assim, e tive até uma bebezinha, na época, né, uma bebê da Estrela que chorava, que você fazia cosquinha no pezinho dela, ela ria. Então isso não é de agora, gente, eu tenho 52 anos, então assim, são muitos anos. É o que você falou, olha só que coisa mais linda, é a gente falar da realidade. Para um filme, como ela mesmo disse, para uma Netflix ou até mesmo para uma novela, você participou também fazendo bonecas, bebês realistas, até para cenas de novela, não é isso? Não, para cena de novela não fiz, mas tenho várias colegas que já fizeram. Os Talvez meus bebês até compraram, né? Até compraram, quem sabe, né? Sim, sim. Isso com certeza, porque às vezes fica lá para eles, né? E hoje em dia é proibido o bebezinho recém-nascido em set de gravações, porque muitos tiveram problemas sérios, inclusive de pneumonia. Então, hoje, os bebês reborn são utilizados para isso, para fazer o parto. Aquela série Pedaço de Mim, Os Dois Gêmeos, eu que fiz, que foi para a Netflix. Então, assim, hoje em dia, além desse mundo do cinema, nós temos exposições internacionais que a gente participa como obras de arte mesmo. Então, é feita uma análise lá do implante, da pintura, do realismo. E sobre a questão social, eu pedi a Deus que eu queria que o meu trabalho fosse além só da beleza, da estética e dessa área. E aí eu entendi, assim, que eu poderia, através dos bebezinhos, fazer representações de bebês que têm deficiência física para chamar a atenção da sociedade para essa inclusão social, até mesmo nos brinquedos. Porque antigamente, por exemplo, as menininhas negras, elas não tinham uma representatividade com as bonequinhas étnicas, e hoje tem. E as crianças que já nascem com deficiência, nem sempre. Eu acho que a minoria encontra algum bebezinho, uma bonequinha que tenha essa representatividade. Então, eu tenho um projeto que já está aprovado, que é justamente para isso, fazer exposições pelo Brasil com essas bebezinhas em silicone, todas com uma deficiência, para trazer essa atenção da sociedade para isso também. Então, eu acho que nosso trabalho vai muito, muito além do que fazer boneca para dizer que a pessoa acha que é um bebê de verdade, né? Que parece o que é chato, não, o que é chato é a pessoa já sair fazendo uma divulgação, implantando algo sem
perceber a responsabilidade das pessoas que já vêm trabalhando há muito tempo, de forma muito séria, e que tem um custo alto, gente, porque para você fazer um bebê como esse, tem um custo alto, e ele vai estar em várias situações. Tem colecionadores que gostam, tem pessoas que gostam, que a gente trouxe uma profissional aqui que comprou para a filhinha dela. Então, assim, bebês que choram, bebês que saem lágrimas. Na nossa infância a gente teve. Era caro, mas nunca sai barato você ter algo tão realista. Mas não para esse tipo de comportamento. As pessoas precisam entender que é uma abertura negativa quando se fazem divulgações e tentam entrar na mente das pessoas de uma forma totalmente triste, complicada, porque isso também traz problemas psicológicos até para aquelas pessoas que precisam de tratamento e entender que tem várias crianças para serem adotadas por aí, crianças que estão pedindo por uma vida ao lado da família, que precisam estar no dia a dia destas pessoas que precisam desse cuidado, desse amor, que precisam receber esse amor. As bonecas, na verdade, o bebê reborn, ele vai para outras direções, totalmente longe do que as pessoas estão plantando na mente. O que fica preocupante nessa história? Uma profissional, uma artista, que há tantos anos trabalha, há tantos anos luta com esse tipo de trabalho dela. Por que se torna preocupante? Porque aí entra a pirataria, para poder entrar na cabeça de pessoas que psicologicamente estão precisando de um cuidado maior. E isso é algo que a gente tem que falar. A gente tem que trabalhar esse outro lado. Ela já trabalha com o lado da inclusão, para fazer com que aquela criança de pequenininha já aceite, já veja que aquela criança tem os mesmos direitos que ela, né? E é para você ensinar na educação do seu filho logo de pequenininho. Porque quando a gente vê uma bebê que chora, como eu fui uma criança que tive minha bebezinha, e a gente é criança, a gente vai entendendo algumas coisas que a gente precisa saber. Isso também faz parte da educação. E veja seu trabalho, muito mais bem elaborado, de levar, seja para um filme, seja para uma novela, para situações que a gente vê através do que as séries estão mostrando. Então, assim, você não vai colocar um bebê ali real diante de uma cena que você sabe que não tem nada a ver. Então a gente precisa chamar a atenção e falar sobre o trabalho dessas artistas, que é independente, me desculpa, da loucura das pessoas, em querer colocar a situação real. Na verdade, a palavra já está dizendo, próximo do lado real, não é realista, né? A gente tem que chamar atenção para isso. Eu costumo falar, Vanusa, que, na verdade, assim, existem pessoas que têm problemas e podem passar do limite, lógico, em qualquer área, ser humano. Né? Então, assim, mas isso é o quê? 1%, vamos colocar. 99% das pessoas que fazem esses vídeos, elas sabem que é uma boneca. E hoje, o problema é o seguinte, que o povo está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar like, para ganhar views e para ganhar dinheiro. Marketing para pirataria, para fazer. Eles já divulgam logo. É muito caro um bebê. Mas esse bebê, de repente, é um bebê para determinadas situações, não para você levar para sua casa e dizer que ele é teu filho, que ele precisa de plano de saúde, que ele precisa entrar no hospital e ser atendido. Pelo amor de Deus, gente, a gente não está vivendo um filme. A gente tem que entrar nessa realidade. Para um discurso de ódio. Sim. Já tem pessoas chutando bebês, já tem crianças preocupadas dizendo para suas mães ou para a cegonha, que a gente chama, né, que faz o bebezinho, que ela está preocupada porque ela gosta de vídeos que estão fazendo as pessoas ficarem loucas. Olha se tem sentido um negócio desse na cabeça das crianças. Não tem sentido. Né? Mexendo com a cabeça das crianças. E sobre a questão da pirataria que você tocou, é algo muito importante, e isso sim devia ser, ter um foco, como está tendo aí, dizendo que o bebê leva as pessoas... O bebê não, que as pessoas usam o bebê de forma maluca, que precisa de psiquiatra. Na verdade, o nosso problema anterior era justamente a pirataria, que as pessoas vão lá, pegam a escultura de uma artista, saem fazendo cópias, a artista não ganha bolhufas, e quem faz o bebê e reproduz, né, na verdade, sai vendendo, é que ganha esse dinheiro. Então, essa questão da pirataria é que deveria estar sendo conversada, comentada, e praticamente não se fala disso.
É verdade. E aí a gente chama atenção, conhecida como uma pessoa, uma artista que já está no mercado há mais de 10 anos aí, com a Le Reborn, fazendo esse trabalho, é uma artista renomada, é uma artista que tem realmente a credibilidade dela e que vem aqui falar de forma muito positiva. Então, assim, se você vê esse tipo de informação, não passe para frente. Não divulgue, não valorize. Eu, particularmente, vou ser sincera, hoje eu lhe trouxe para falar sobre esse assunto porque eu vi o outro lado da situação. Eu, como comunicadora séria, de credibilidade, que eu acredito que eu tenha, dentro do estado do Piauí, eu não posso deixar que um assunto de uma artista, de uma profissional e de vários outros profissionais, ou até mesmo do próprio mercado, eu até acredito que o mercado deveria muito se posicionar relacionado a esse assunto, principalmente esse mundo de telenovelas, esse mundo de filmes, se posicionar diante dessa situação. Por quê? Porque eu não sei aonde nós vamos parar com tantas informações desencontradas atrapalhando a vida de vários profissionais. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você que é profissional, não entre nessa onda de deixar as pessoas ficarem simplesmente se deixando levar. Ah, é meu filho de verdade. Não, gente, de verdade é você entender que as pessoas elas precisam de um cuidado mais especial. Você que é cuidador, você que é uma pessoa que tem um filho ou uma filha, você que é uma senhora, um senhor, você que é uma mulher, você que é esposo, converse com as pessoas e procure entender o que está acontecendo com a cabeça destas pessoas. E mais, marqueteiros que vão fazer propaganda para induzir ainda mais essas pessoas a terem comportamentos estranhos, são pessoas que deveriam ser analisadas também, sabe? Porque isso é muito sério. Eu acho que mais sério é você fazer um marketing induzindo as pessoas a entender que ali é uma criança normal, uma criança que precisa de cuidados tanto quanto uma outra criança que está pedindo para você adotar ela. Que não tem pai, que não tem mãe, que chora de verdade, que sofre de verdade. Tem que ver se você não quer ter mais responsabilidade, se você não quer ter mais o cuidado, se você não quer mais realmente levar um filho de verdade para ir para o médico, porque ele vai precisar. Então deixa a artista ser artista, deixa ela fazer o trabalho dela, porque senão daqui a pouco as pessoas não vão conseguir nem levar esses bebês para situações necessárias. Enfermeiras que precisam ensinar como evitar um engasgo. Eu já trouxe profissional para cá, trazendo um bebezinho para fazer isso. Fisioterapeutas, muitas vezes tem algo que você vai ter que, numa universidade, ensinar outros fisioterapeutas como alunos a saber como tratar aquela criança, como cuidar daquela criança. E isso, muitas vezes, não é uma criança que respira de verdade, uma criança que seja um ser humano. Vai ter que ser um bebezinho desse. Até mesmo nos filmes, né? Então a gente precisa chamar atenção para conhecer o que é real e o que é inclusão e o que é de forma irresponsável. Para que a gente não entre na cabeça das pessoas e fique criando mais pessoas fora do normal, né, gente? Isso sim é irresponsabilidade. A gente precisa chamar atenção. Eu te agradeço muito, viu, Vanusa? Porque a gente não tem muita voz, principalmente porque nós que trabalhamos com bebês originais, nós somos a minoria. Então, quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, a gente é massacrado pela nossa própria classe que optou por ir por esse lado aí da pirataria. Agora eu vou pedir para vocês, sabe, Alessandra, que vocês possam ter voz também nas redes sociais e ter essa mesma prática. Dizer como é que os bebês são feitos e para que interesses esses bebês são feitos. Porque essa voz de profissionais se faz necessário. Porque quando entra uma mídia e que as pessoas acabam, de uma certa forma, querendo ter audiência, reforçando o lado negativo da situação, porque, sinceramente falando, para mim isso daí é buscar uma audiência para levar o lado ruim da situação. E isso não é legal. Então a gente precisa ver os dois lados, porque depois que você divulga, não tem como voltar atrás. Já está lá na cabeça de várias pessoas, né? E, Vanusa, muitas artistas que trabalham com bebês originais, elas tiveram que abrir mão do seu trabalho e fazer alguma outra coisa, porque a sua clientela diminuiu muito, elas não conseguiram mais trabalhar com aquilo, e outras cederam e não tiveram como lutar e foram para a pirataria também, porque
No Brasil, a gente sabe que a situação está mais difícil. Eu, graças a Deus, Deus me abriu uma porta no exterior, eu já vendi para 12 países. Então, assim, a gente tem uma outra forma de trabalhar, de vender, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, quem está tentando fazer o que é certo não está conseguindo andar, né? Uma meia dúzia de gente que consegue ir, e a grande massa está fazendo a festa. Mas eu quero que você vista essa camisa. Você é uma artista plástica de nome, de credibilidade, que merece sim entrar por esse outro lado. Enquanto estão tentando levar para o lado negativo, que você mostre esse lado artístico, né? Esse lado da artista plástica que você é. Eu quero ver o seu nome de forma positiva no Brasil e no mundo. E que as pessoas entendam que as pessoas precisam de tratamento para entender o que elas estão vivenciando, o que é normal, o que não é normal. E que elas não atrapalhem o serviço de tantas profissionais como você. E quem trabalha com esses bebês, que também não entrem na onda daquelas pessoas que estão viajando para tentar vender. Porque você vai atrapalhar o seu mercado. E vai atrapalhar o mercado de outras pessoas que precisam, porque o cinema vai precisar, as novelas vão precisar, que eu não sei nem por que se dá tanta bagagem para esse tipo de coisa, e também a própria área da saúde precisa. Então, assim, é importante, as universidades, as faculdades precisam. Então, vamos ver o outro lado, inclusive o outro lado que possa somar e não entrar na onda de uma minoria. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Se eu puder deixar meu Instagram. Pode sim, deve. Ale Reborn Oficial. Ale de Alessandra. Reborn Oficial. Eu dou cursos, eu sou mentora, eu já formei várias artistas que estão no mercado. E eu fico muito, muito feliz, muito grata por esse espaço que você abriu para nós. Eu que agradeço. Tudo de bom para você aí no Rio de Janeiro. Nossa gaúcha conversando com a gente aqui diretamente pro Piauí. Beijo, linda. Beijo.